Olá, boa tarde. Hoje nós iniciamos a nossa live com o tema dislexia, um transtorno específico de aprendizagem, e eu trago como convidada a Karen Kaufmann. Boa tarde, Karen. Aqui. A Karen é mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Mackenzie. E hoje a gente vai fazer várias perguntas. Você que está nos assistindo, que deve estar na sala de aula, é professor, deve ter uma série de questionamentos, assim como eu, sobre esse tipo de distúrbio, transtorno. E eu acho que a gente já pode começar o nosso bate-papo com essa pergunta que nos veio antes da live, que é: qual é a diferença entre distúrbio e transtorno? Distúrbio e transtorno, eles têm mais um foco médico, né? Mas acho que eu queria falar mais sobre a diferença entre o distúrbio e a dificuldade, né? O distúrbio e o transtorno são um conjunto de sintomas permanentes que você vai conviver com ele por toda a sua vida. Alguns, dependendo da área, sejam neurologistas ou a área mais da psicologia ou psiquiátrica, utilizam um ou outro termo. Agora, a diferença entre distúrbio e dificuldade é que o distúrbio e o transtorno, eles são permanentes. Você vai nascer, a gente já ouviu falar de vários transtornos, né? Transtornos do déficit de atenção, distúrbio específico da leitura. Então, são condições permanentes. Isso não quer dizer que você não possa ter uma vida escolar ou uma vida cotidiana com toda a qualidade, porque são pessoas que funcionam, como todas as pessoas, de uma maneira diferente. Já a dificuldade, ela pode ser algo pontual, ela pode ter diferentes causas, como, por exemplo, se a gente está falando de uma criança que está iniciando a leitura, né, que a gente fala, a gente não tem um processo que termina, né, esse processo de alfabetização e letramento, mas que, por exemplo, não frequentou uma educação infantil, então foi pouco estimulado, ou ela está vivenciando um momento difícil, de uma perda de um familiar, de um bichinho de estimação, de um nascimento de um irmão, né? Então, as dificuldades, geralmente, quando você identifica, ela permanece por um tempo, você intervém e ela passa, né? Já o distúrbio e o transtorno, você vai permanecer com ele, lógico que você vai, à medida que você vai intervindo com estratégias adequadas, você vai tendo uma melhor condição de lidar com as atividades da vida diária. Obrigada. Bem, pessoal, você pode enviar suas perguntas através dos comentários aí, então coloca a sua pergunta, de onde você é, o seu nome, para que a gente possa responder aqui. O que a gente não conseguir responder no momento dessa live, a gente responde posteriormente. A Karen foi a nossa colaboradora dessa semana com um texto com esse mesmo tema, então tem um texto também que discorre um pouco mais sobre o assunto, traz referências bibliográficas. Então, quem quer se aprofundar também um pouco mais além desse nosso bate-papo, pode ir lá no blog da Elos, www.eloseducacional.com, e no blog você tem a referência bibliográfica lá. Mas aí a gente vai seguindo aqui com algumas perguntas que a gente já tem, porque são muitas, vai borbulhando aí na nossa cabeça essas ideias sobre o que é mito, o que é verdade, o que a gente ouve falar, né? Bom, a dislexia, ela existe em alguns níveis, ou toda pessoa que ela é portadora de dislexia, ela está no mesmo nível, ela tem as mesmas dificuldades? Como que funciona? Não só a dislexia, como os transtornos de um modo geral, mesmo as dificuldades, né, elas vão impactar as pessoas de diferentes maneiras. Então, quando a gente fala em transtornos, a gente sempre fala num espectro, né, como se fosse um grande guarda-chuva, que a gente tem pessoas em que o impacto na vida, nas atividades diárias é maior, uma dificuldade maior da aquisição da leitura mesmo, e outras que lidam, a gente fala até, quando a gente fala de um disléxico adulto, tema que eu me aprofundei um pouco mais no mestrado, a gente fala de disléxicos compensados, que as próprias crianças e adultos e pessoas que apresentam a dislexia e outros transtornos também, muitas vezes elas sabem qual é a maneira que potencializa mais a sua aprendizagem. Então, são diferentes estratégias, não existem receitas, existem sim algumas técnicas, né, que a gente às vezes sugere, né, porque a dislexia é um transtorno específico de leitura e ela pode ter como, de forma secundária, trazer outros transtornos, como também na escrita, né? Então, às vezes ele acontece, vários transtornos de forma concomitante, que a gente chama de comorbidade,
Mas o fato, por exemplo, também de uma descalculia, que é o transtorno da matemática, ele pode vir solitariamente ou ele pode vir também como a mesma dificuldade que o disléxico tem em identificar letras similares, grafemas similares, ele pode ter essa confusão com os sinais na matemática ou com os numerais, né? Então, depende da pessoa, de quando ela teve esse diagnóstico. É muito difícil se fazer um diagnóstico antes desse período, né, de se tornar um leitor mais fluente, mas a gente já tem alguns sintomas que podem aparecer desde muito cedo, né? Então depende do momento que você descobriu, das possibilidades que você teve de intervenção, ou seja, da própria família ou de especialistas como fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos. Quem teve essas oportunidades talvez tenha um impacto menor. Então vai depender muito de cada uma das pessoas. Perfeito. E assim, a gente, normalmente, quando você está num ambiente escolar e se tem um diagnóstico, automaticamente a gente acredita que tem que ter um tratamento. É correto a gente dizer que essa criança tem que ter um tratamento, ela tem que ter algum cuidado especial? Como a gente tem que lidar? Qual é a forma correta de dizer sobre isso? Sobre após esse diagnóstico? Na verdade, não é um tratamento, são intervenções, né? Um acompanhamento e um apoio de especialistas, né? Tratamento a gente conecta muito com uma doença, né? Então eu estou com uma febre, eu tomo um analgésico, eu melhoro a febre, você teve um tratamento para aquela doença. Já a dislexia, ela não é uma doença, como outras síndromes também. Então a gente tem características como a gente estava falando anteriormente, na educação infantil, por exemplo, eu não vou conseguir ter um diagnóstico fechado. Esse diagnóstico, ele é um diagnóstico que não existe uma análise clínica, um exame de imagem que você vai lá fazer uma tomografia e vai dizer, essa pessoa é disléxica. Há algumas pesquisas hoje que têm analisado a anatomia cerebral, têm encontrado alguns achados, mas você nunca vai encontrar isso em todas as pessoas. Por exemplo, quando a gente fala de síndrome de Down, toda pessoa que nascer com a trissomia do cromossomo 21, ela vai ter síndrome de Down. Então não vai existir uma pessoa com essa trissomia que não vai apresentar essa síndrome. Já no caso do espectro do autismo ou da dislexia, é muito importante que seja feito um diagnóstico multidisciplinar. Então não é uma pessoa só que vai te dar o diagnóstico, você vai por exclusão, né? E se eu entendo então que não é uma pessoa que faz o diagnóstico, o acompanhamento também é feito por uma equipe multidisciplinar. Essa criança, esse adulto, ele tem que ser acompanhado por essa equipe multidisciplinar. Isso depende muito do momento que você fez esse diagnóstico e do tipo do comprometimento maior que você tem. A gente tem algumas dislexias que a consciência do som ela é prejudicada, que a gente fala da consciência fonológica, que ela está muito ligada a um problema do processamento auditivo central. Todos nós temos, então tem o distúrbio do processamento auditivo central que ele impacta na leitura. Outros têm uma dificuldade maior também no momento, muitos deles relatam casos de quando está lendo que as letrinhas estão dançando, inclusive acho que todo mundo que é disléxico ou convive com disléxicos já viu esse filme que é Como Estrelas na Terra, e é um filme indiano que mostra uma história verídica de todo esse percurso, desde a descoberta, do diagnóstico, de todo o impacto na autoestima dessa criança, né? Então é muito importante a gente saber discernir. Certo. Eu queria agradecer a presença da Janaína, que está de Santo André, que está acompanhando aqui conosco, e ela enviou uma pergunta. Quais as consequências de um diagnóstico tardio da dislexia? Que tipo de consequências pode acarretar, né? O maior impacto, né, não só na dislexia, mas em diferentes transtornos, é na autoestima mesmo, né? Então, eu tive um trabalho bem dedicado no meu mestrado com disléxicos adultos, né, e as histórias de vida de cada um deles foram bem diferentes, daqueles que tiveram um diagnóstico precoce e a possibilidade, uma família que tinha não só recursos, como também tempo para se dedicar a isso, e aqueles que foram descobrir tardiamente. Então são pessoas que, não vou generalizar, né, mas são pessoas que normalmente acham que elas são incapazes, que elas não são inteligentes, ao passo que a gente sabe que uma das características das pessoas com dislexia é justamente o oposto disso, são QIs elevadíssimos, né, inclusive as pessoas às vezes são contra fazer teste de QI, mas no caso desse, para um diagnóstico diferencial ele é muito importante, porque se o QI ele está baixo,
o diagnóstico não vai ser dislexia, mas uma dificuldade de leitura por uma deficiência intelectual, né, um atraso. E a gente tem nomes como Einstein, como Walt Disney, Agatha Christie, Tom Cruise, enfim, inúmeras pessoas que muitas vezes vão para as áreas das artes e da ciência, da matemática, porque a própria dificuldade com a leitura acabou levando para essas outras descobertas. Mas, Janaína, é fato de que esse diagnóstico muito tardio ele impacta profundamente na autoestima dessas pessoas. Karen, diante da sua experiência, eu imagino que assim, quando a família ela chega num consultório, numa equipe multidisciplinar para ter esse diagnóstico, é um impacto, né? Quando ela recebe esse diagnóstico que o seu filho vai ter que ter um cuidado talvez diferenciado. Como é isso? Como é esse trabalho? Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque às vezes o professor ele está aí e ele faz esse encaminhamento para o pai e fala, olha, vai até um profissional, porque o grande público que a gente atende é gestor de escola, professor que está nos assistindo, e ele faz essa parte, ele está do lado de cá e fala, olha, eu sugiro que você vá até um psicopedagogo, faça um diagnóstico, né? Mas a gente não sabe esse outro lado, que você que teve nessa ponte, eu acho que tem esse trabalho e deveria contar pra gente, porque é muito importante isso, a gente saber como que é lidar com essa família, com essas expectativas, com todo esse diagnóstico. Eu vou falar para os dois públicos, né, de professores e de pais. O primeiro impacto, quando um pai é chamado na escola para que seja colocado que foi notado uma defasagem na aprendizagem, normalmente que uma criança que frequenta a educação infantil desde pequenininho teve todos os estímulos como toda a turma e ela não avança, né? Então a escola normalmente ela vai chamar esse pai, vai fazer o encaminhamento quando ela tem alguns elementos, porque muitas vezes o pai, ou pai de filho único, ou é o primeiro filho, não tem parâmetros, e aí ele acaba fazendo uma comparação com ele próprio, o seu desenvolvimento. Muitas vezes os pais é um distúrbio que tem um alto grau de hereditariedade, então muitas vezes os pais só vão descobrir que são disléxicos depois que descobrem que são os filhos. Mas para os pais, a escola precisa compreender que ela primeiro não pode se omitir, é preciso pontuar, encaminhar, porque o papel da escola é contribuir com esse apoio que muitas vezes a escola precisa identificar qual é esse distúrbio, esse transtorno, o porquê, a causa, né? Quando a gente está falando da febre, né? Se a gente fala assim, a criança não vê, é uma febre, é um sintoma, mas inúmeras causas podem estar causando isso. Pode ser uma dislexia, pode ser uma perda auditiva, às vezes até pequena, que ela não está ouvindo, ela não vai se alfabetizar, vai demorar a falar, né? Que é uma das características. Então a gente precisa encaminhar para fazer esse diagnóstico. Para a família, o primeiro impacto em qualquer um desses encaminhamentos é querer explicar ou mesmo negar, porque não quer pensar que o seu filho possa aprender de uma forma diferente. Todos nós temos diferentes perfis de aprendizagem. Eu vou aprender diferente de você se eu não tiver nenhuma dificuldade. Os meus canais perceptivos são sempre diferentes. Por isso que a gente fala muito do distúrbio, do desenho universal da aprendizagem, que é uma abordagem que tem muito a ver com a aprendizagem significativa. Estou falando aí para os professores agora, com metodologias ativas. Quando a gente tem uma turma muito grande, muito numerosa, fala assim, nossa, como é que eu vou garantir essa aprendizagem, essa expectativa que eu tenho para o grupo, se eu tenho uma criança com dislexia, com transtorno de atenção, eu tenho uma criança com síndrome de Down, eu tenho uma criança autista, eu tenho crianças com altas habilidades, que também são crianças que precisam de um olhar diferente. Então, não é você pensar em uma aula de 50 minutos em uma estratégia para cada um, mas se você apresentar uma informação utilizando o maior número de desafios e de sentidos, com certeza você vai atingir um número maior de pessoas. Se eu apresentar para uma criança pequena uma fruta diferente, um kiwi, por exemplo, mostrar para ela, falar, esse aqui é um kiwi, e daqui 15 dias eu vou perguntar novamente, provavelmente não vai se lembrar. Mas se eu olhar, se eu sentir o tato, comer, relacionar com a palavra escrita, fizer alguma coisa, inserir aquilo em algum contexto, provavelmente o aprendizado vai ser muito maior. O disléxico tem uma dificuldade muito grande de leitura. E o nosso modelo educacional, ele eleva muito esse tipo de avaliação, né? Então, você quer avaliar se ele sabe ler e escrever, ou você quer avaliar se ele atingiu aquela expectativa de aprendizagem. Então, ele tem, quando a gente fala de desenho universal da aprendizagem, é quando você
um fabricante faz uma televisão com closed caption pensando numa pessoa surda, só que todas as outras pessoas também podem se beneficiar, porque é um elemento a mais e você tem mais um sentido ali envolvido naquela aprendizagem. Perfeito. Então acho que a gente precisa sempre ter em mente que a diversidade ela é para agregar, né? Então quando a gente fala de equidade, a gente não está falando de dar a mesma oportunidade para todos, a gente está falando de dar as ferramentas que cada um precisa para conseguir ter acesso àquele conhecimento. Então se eu preciso de um ledor, né, que é o nome que se dá para a pessoa que pode, se você tem um filho ou um aluno com dislexia, ele tem direitos de ter mais tempo para fazer uma prova, ele tem direito que alguém leia a prova para ele, ele tem direito a usar um computador, por exemplo, que tem um corretor ortográfico, porque ele faz essa confusão, né? Então, quando a gente fala que ele tem dificuldade de leitura, não é desistir que essa pessoa leia, né? Primeiro é entender como ela aprende melhor e oportunizar outras maneiras dela ter contato com essa leitura, né? Nossa, muito legal. Bem, eu queria agradecer a Juliana que está nos acompanhando, ela é de São Paulo, e ela diz o seguinte: Karen, como você vê hoje o professor em todo esse processo aí? Você acredita que, de uma forma geral, ele está preparado para pensar nessas diferentes estratégias aí para possibilitar essa aprendizagem do aluno dentro de sala de aula? Juliana, antes da gente entrar na live, que a gente estava falando justamente sobre isso, né? Eu sou educadora desde os anos 80, já passei por todos os degraus aí, né? Em sala de aula, fui coordenadora, fui mantenedora, gestora, tive escola. Hoje trabalho aqui também na Elos Educacional com gestores, com professores, e eu posso te falar assim com propriedade de causa que há 30 anos atrás a dislexia era muito desconhecida. Eu mesma em sala de aula comentei aqui com a Vanessa que quando eu olho para essa época eu vejo quantos alunos devem ter passado por minhas mãos que provavelmente fossem disléxicos e a gente não sabia exatamente como fazer para aquele aluno aprender. Muitos alunos desistiram da escola, né? Muitos desistem ainda, né? Chegavam num ponto que falavam, essa criança ela não é, a escola não é para ela, né? Tinha muito isso. Tem um vídeo bacana para quem não conhece a história do Thomas Edison, né? Inventor da lâmpada e de muitas outras coisas, que a história dele passa por esse rótulo, né, da escola que dizia que ele não tinha jeito para os estudos e que eles não podiam mais ficar com ele, e ele tornou-se o gênio que se tornou porque a mãe dele utilizou de outras estratégias e conseguiu fazer com que ele acessasse esses conhecimentos de outras maneiras, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem hoje, principalmente na educação, a dislexia já não é uma coisa desconhecida, né? Felizmente, todo educador, principalmente nessa etapa de alfabetização, já ouviu falar, conhece as características. Existem muitos programas importantes que dão formação nessa área também, e entendendo que o papel da escola não é fazer diagnóstico, né? O papel da escola é justamente entender esses comportamentos de risco, que pode ser na educação infantil, por exemplo, uma criança que demora mais a falar. O que a gente faz nesse momento? A gente já vai encaminhar para um psicopedagogo? Não, vamos fazer um exame de audição, vamos ver se ele está ouvindo bem, se ele está enxergando bem. Às vezes as letrinhas estão dançando, não é por uma dislexia, porque eu estou com 4 graus de miopia, né? Então quando a gente fala de diferencial, é isso, você vai eliminando causas, né? Crianças que são muito estabanadas, derrubar coisas e ser estabanada, eu sou muito estabanada, é natural, mas é excessivamente uma confusão de direita e esquerda, uma pessoa que não sabe se direcionar, problemas de memorizar rimas, aliterações, que é o começo da palavra, né? Rimas no final da palavra, dificuldade em memorizar uma música, em transmitir um recado, né? Porque a memória de trabalho, que é a memória de curto prazo dessas pessoas, ela é muito sobrecarregada. Então, quando uma pessoa com dislexia vai ler, ela tem um esforço muito grande de relacionar, né, aquele conjunto de letras que formam uma palavra. Então ela vai terminar de ler uma frase, vai terminar de ler um parágrafo muito cansada, e muitas vezes aquela ideia inicial se perdeu, né? Então, por causa disso, a gente acaba sobrecarregando e precisando pensar em outros, que eu falo, o adulto ou o professor é um HD externo dessa pessoa. É a pessoa que vai pensar de que maneira ele pode apoiar, auxiliar a ele encontrar quais são as formas melhores de se
de lidar com essas atividades diárias. Perfeito. Bom, o senhor Sérgio diz aqui que ele está compartilhando a live com o grupo de Camilópolis. Eu agradeço que o pessoal aí se beneficie desse conteúdo. A Renata Munhoz, ela pede para você falar um pouquinho mais sobre a avaliação dos disléxicos, para você explicar como que é esse processo. Então, Renata, como eu disse, é uma equipe multidisciplinar. Eu te dei um exemplo aqui. O primeiro impacto, uma criança que não está, ela está tendo estímulo, ela está tendo todo um trabalho motor, né? Uma escola rica, com metodologia, que brinca de roda, que canta muito, então rimas, parlendas, né? E isso você vai aprimorando essa consciência fonológica. Então você não vai pensar de imediato que é uma criança que pode ter dislexia, você primeiro vai verificar se ela tem um problema, uma deficiência auditiva. Quando a gente fala deficiência auditiva, eu não estou falando que é uma pessoa surda. Às vezes você tem uma adenoide aumentada, você tem uma perda auditiva, você não vai ter esse som apurado e a diferenciação desses fonemas e desses grafemas também. Um exame visual. Depois existe o teste de QI, que eu falo, é muito polêmico. Eles têm que abolir o teste de QI. Neste caso ele é primordial, porque ele vai te direcionar o diagnóstico para um lado ou para o outro. Se você tem um QI rebaixado, você vai ter um diagnóstico de uma deficiência intelectual que pode te trazer outros achados, né? E já ao passo que se o seu QI ele é no limiar da normalidade ou para cima, você continua neste caminho. E aí vai depender muito do tipo de comprometimento que essa pessoa está trazendo. Então vai ter uma anamnese com a família, com o psicólogo, às vezes um neurooftalmo, né? Para entender como é que essa criança está enxergando como ela vê essas letrinhas dançando, elas podem se beneficiar com óculos de cores diferentes. O óculos amarelo, por exemplo, ele minimiza um pouco isso. Enfim, que a gente fala é um diagnóstico diferencial. Você vai eliminando as causas até você ver um conjunto de características, que é essa inversão de letras, a dificuldade de leitura, uma memória de curto prazo. Muitas vezes a criança ela memoriza e na sequência ela esquece, né? Então são algumas características que elas têm que estar, muitas delas presentes, né? O fato de ser uma só que vai te caracterizar de dar esse diagnóstico. Por isso que é importante uma equipe que conheça, né, esse tipo de distúrbio e transtorno para que eles possam fazer um estudo de caso e chegar a um diagnóstico. Perfeito. Bem, a última pergunta aqui é da Bruna, porque a gente está bem corrido com o tempo. Ela pergunta assim, a partir de qual idade é diagnosticada? Acho que você já foi falando aqui um pouco ao longo da live, né, Bruna? Não sei se você está ligada, mas no comecinho ela falou um pouquinho sobre a parte da alfabetização. E a Bruna pergunta o seguinte, no início, ela só pode ser diagnosticada por uma dificuldade de aprendizagem? É que a dislexia é um transtorno específico de leitura, né? Então, ela vai realmente trazer porque quando a gente aprende a ler, e nós adultos, quando a gente já é um leitor fluente, a gente utiliza duas rotas, que é a rota fonológica e a rota lexical. Essa rota fonológica é aquele primeiro contato que você não... se eu for ler um tratado de medicina, por exemplo, vai haver palavras ali que eu nunca vi, então eu vou parar, eu vou ter que voltar aquele trecho para tentar entender, vou buscar um significado, né? A partir do momento que eu começo a ler muito sobre isso, eu como uma adulta, essa leitura vai ficando mais fluida. A criança, quando está aprendendo a ler, o nosso idioma, não dá tempo da gente entrar nesse detalhe assim, mas é um idioma que a gente fala que é semi-transparente. Algumas grafemas e letras, elas vão ter sempre o mesmo som independente do lugar da palavra que ela está. Outras não, e a gente só aprende essas palavras pela regularidade no seu uso. Por isso que para a gente ser um leitor fluente, a gente precisa ler muito, né? Então, por exemplo, casa, o S entre duas vogais tem som de Z. No primeiro momento ela vai ler caça, no segundo momento ela vai ler caça, também até não é casa, aqui o S entre duas vogais esse som. Até que na 10ª vez ela automatiza e isso vai para o léxico, que é o dicionário interno dela. E o disléxico ele tem muita dificuldade de levar esse léxico e manter, né? Então por isso que essa leitura é mais demorada. Bem, a gente está chegando quase no finalzinho. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro. A Karen é autora desse livro aqui, A Expressão da Linguagem Escrita por Disléxicos Adultos. Depois a gente deixa a referência bibliográfica nos comentários e outras indicações que a Karen pode nos dar. Queria que você falasse um pouquinho o que te inspirou. Esse livro é resultado da minha dissertação de mestrado, que foi realizada na universidade num processo de vestibular. Então, eu tive contato com esses adultos disléxicos, fiz entrevistas anteriores para entender como cada um aprendia, quais eram as dificuldades que eles entendiam ser as
as maiores dificuldades. Acompanhei o momento do vestibular, né, de como eles conduziram ali, os erros que eles cometeram ali na redação, né, principalmente na redação, e cada um com a sua adaptação. Então, houve alunos que usaram computador, outros não, e inúmeras estratégias que eu falo um pouquinho mais no livro. E depois, no momento da saída desse processo vestibular, eu fiz novamente uma entrevista com eles para saber como tinha sido e verificar se aquela percepção que eles tinham anterior de quais eram os erros que eles mais cometiam, de que eles tinham maior dificuldade, eram os mesmos e muitas vezes não eram, né? Mas ele trouxe muitas experiências também com relação a cada um desses personagens que eu entrevistei, sobre autoestima e de como foi o diagnóstico deles, né? E um pouco de teoria mesmo e referências bibliográficas. Ai, legal, Karen. Eu agradeço a sua presença. Sou eu quem agradece. Compartilhar todo esse conhecimento. falar sobre esse tema. Compartilhar esse conhecimento. Você que nos assistiu ou quem vai assistir depois que não teve possibilidade de participar dessa discussão, acesse o nosso blog, tem o texto lá. Nós temos os nossos cursos online que não tem um tema específico de dislexia, mas nós temos vários temas voltados para a inclusão. Então a gente está bem preocupado com essa atuação do professor aí que tem um aluno de inclusão dentro da sala de aula. Acesse o nosso site e verifique lá todas as novidades que a gente tem, cheio de novidade, conteúdo para você que está querendo se atualizar. www.eloseducacional.com. Eu agradeço a presença de todos vocês. E na última quinta-feira de junho eu aguardo vocês para a próxima live. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada e até a próxima.